Olá, investidores, sejam muito bem-vindos. Estamos começando o Gráficos no Radar dessa segunda-feira. E na sessão de hoje, o índice Bovespa acompanhou o ambiente mais positivo das bolsas internacionais, cenário que foi reforçado pela alta das commodities, com destaque para o petróleo do tipo Brent. Graficamente, o Ibovespa pode agora consolidar uma bandeira de alta em seu gráfico diário. E agora, vamos para as nossas análises. Mas destaco os principais direcionadores. A alta do petróleo acima de 1,81% e do minério futuro de 0,80% durante a madrugada. Começando pelo nosso índice Bovespa, o dia hoje foi de realização técnica, interrompendo um movimento de baixa de curto prazo que poderia ter consolidado o início de uma reversão de tendência de baixa. Nesse momento, a estrutura passa a sugerir a possível consolidação de uma bandeira de alta em nosso gráfico diário, um cenário que deve ser consolidado após o rompimento da região dos 126.580 pontos. Nesse cenário, poderíamos projetar uma nova resistência para o nosso Ibovespa, aproximadamente na região dos 130 mil pontos, patamar que já temos ali como sinalização de resistência pelo nosso gráfico diário. O cenário ainda depende de consolidação, podendo até mesmo ser questionado. O que resta é acompanhar o nosso índice para ver como ele consolida o fechamento nas próximas sessões. Já para o dólar futuro, o dia foi de alta volatilidade, porém sem mudança significativa na estrutura de curto prazo. Isso porque o dólar chegou a pressionar a região de média curta indicada aos 5.843 e registrar a sua máxima aos 5.845. Caso ele venha confirmar o rompimento desse patamar, a leitura seria de rompimento de LTB e início de reversão de tendência. Estrutura que abriria caminho para o dólar para o patamar dos 5.946. Porém, caso ele venha renovar a mínima recente, a região de suporte mais próxima fica indicada nesse momento aos 5.769. Para os juros futuros de curto prazo, o dia hoje foi de tentativa de rompimento do patamar de resistência dos 15.200 pontos. Um cenário que, se vier a ser confirmado nos próximos dias, abriria caminho para a região dos 15.490 pontos. Observem que o juros futuro nesse momento testa a resistência e o dólar que analisamos anteriormente indica possível reversão. São cenários que, se confirmados nos próximos dias, seriam fatores de pressão para o nosso índice Bovespa. Para as ações da Petrobras, o dia foi positivo e no momento em que gravamos o nosso programa, acumula uma alta de 0,93%. Porém, graficamente não tivemos uma mudança significativa na estrutura, podendo ainda romper a região dos R$ 37,10, que seria visto como uma estrutura favorável à sequência no movimento de alta em direção ao patamar dos R$ 37,75, ou recuar em direção à linha de suporte, nesse momento marcado na região dos R$ 36,50, um patamar que, se perdido, poderia abrir caminho para um gatilho de venda de curto prazo. E para as ações da Vale, o dia também foi positivo, indicando que o mercado segue defendendo a região dos R$ 55,00, patamar visto nesse momento como linha de suporte. A eventual renovação das máximas recentes nos próximos dias reforçaria viés de alta, quando as ações poderiam buscar como um patamar de resistência projetado a região dos R$ 56,60. Para as ações da Gerdau, que se destaca entre as principais altas da sessão de hoje, o cenário também é de continuidade, semelhante ao que vimos há pouco para as ações da Vale. Basicamente, para os investidores que estão comprados no curto prazo, resta apenas o acompanhamento, identificando como patamar de resistência mais próximo a região dos R$ 18,00. Destaco também a nossa média de 200, que passa na linha dos R$ 18,20, tornando a região de preço mais desafiadora para a sequência do movimento. Porém, caso ele venha consolidar o rompimento dos R$ 18,00, abriria caminho para o início da formação de uma nova tendência de alta. Temos agora as ações preferenciais da Companhia Aérea Azul, ativo que vai se destacando entre as principais quedas da sessão de hoje e renova sua mínima anterior após perder a linha de suporte do patamar dos R$ 3,77. O cenário é visto como formação de um novo gatilho de venda, podendo agora buscar a região de suporte mais próxima, indicada no patamar dos R$ 3,30. Falamos aqui de um downside, ou seja, de uma queda provável de aproximadamente 9%. Passo agora a responder as solicitações de vocês.
E agradeço as perguntas do Marcos e do Manuel, que estão sempre com a gente. Iniciando com o pedido do Marcos, temos as ações da Localiza. Graficamente, o ativo apresenta uma tendência neutra, reforçada pela leitura de médias horizontais e paralelas. O IFR também indica 42%, o que é entendido como aliviado, ou seja, não temos uma força predominante em cima dos preços nesse momento. Graficamente, a atenção fica sobre a eventual perda de suporte agora indicada na região dos R$ 29,90 ou rompimento da resistência, que nesse momento fica marcado na região dos R$ 32. O rompimento de um desses patamares é importante, pois irá indicar o início de uma nova tendência para os preços da Localiza. Para as ações da CSN Mineração, a leitura é parecida. Temos aqui também a formação de um triângulo assimétrico e a nossa média mais curta, assim como a média de 200, com uma inclinação mais horizontal. Tudo isso reforça o entendimento de uma lateralização dos preços no curto prazo, dependendo do rompimento do patamar dos R$ 5,55 ou da perda da região dos R$ 5,20. No caso do rompimento de resistência, teríamos a formação de um gatilho de compra, e na perda do suporte, a formação de um gatilho de venda. Atendo agora ao pedido do Manuel, começando pelas ações do Banco Pan. Graficamente, o cenário é visto como neutro, também reforçado pelas médias paralelas e horizontais e o afunilamento das bandas de Bollinger. Nesse cenário, o ponto de maior relevância seria o rompimento do patamar de resistência, indicado aos R$ 7,05, quando liberaria o preço para formar topos e fundos ascendentes. Nesse caso, favoreceria o aumento de posição, como é a pergunta do nosso investidor. Na contramão, ou seja, na perda da região dos R$ 6,55, abriria caminho para a região de fundo dos R$ 6,17. Nesse caso, a leitura seria inversa, porque possibilitaria a formação de uma nova tendência de baixa. Para as ações do Itaú, o cenário é visto como continuidade. Isso porque ele consolidou um pivô recentemente, após respeitar a região dos R$ 33,30 e agora deve enfrentar uma resistência já na região dos R$ 34,85. Soma-se a isso também o IFR a 70%, ou seja, entrando em uma região de sobrecompra, aumentando a cautela sobre o patamar de resistência. Um novo gatilho vai ser visto caso ele consolide esse rompimento, o que possibilitaria buscar, por exemplo, a próxima região de topo marcada aos R$ 36. E como destaque de hoje, eu trago para vocês as ações da CSNA, ativo que, assim como o nosso índice Bovespa, indica em seu gráfico diário a possível consolidação de uma bandeira de alta, uma estrutura que favorece a continuidade do movimento de alta dos preços no curto prazo. Graficamente, as ações da CSNA apontam para a possível consolidação de bandeira de alta, dependendo agora do rompimento do patamar dos R$ 9,16. Lembrando, claro, a importância de ser acompanhado de um bom volume comprador. A confirmação desse cenário abriria caminho para a próxima região de resistência, marcado no patamar dos R$ 10. Falamos aqui de um ganho potencial de aproximadamente 9%. Já a perda provável para essa operação ficaria em torno de 5,30%. Esses foram os gráficos de hoje. Eu vou ficando por aqui desejando a todos uma ótima noite e uma próspera semana.